bicha quer. Nega carcora da bradiga fala quer. Nega carcora da bradiga fala quer. Resido aqui na Vila Mara há mais de 30 anos e conheci o seu Hermeto Pascoal, que hoje, antigamente a gente chamava de Seu Louro, e nós éramos vizinhos, morava em frente, inclusive a gente frequentava a mesma casa dele, que a gente era moleque, né? Conheci seus dois filhos, era um casal que ele tinha na época, a dona Hilda, que era sua esposa, e nessa época também tinha o Saraiva, que era muito amigo deles também. E nesse tempo ele também não era famoso, já tinha até piano, e tocava, né? Fazia seus shows, né, à noite, né? Shows noturnos. Trabalhava à noite, de dia dormia e era muito quieto, não era de assim, popular com o povo da rua, não. Ele, dentro da casa dele ele ainda conversava, mas fora já não conversava muito não, era muito entrar e sair do serviço, voltar, e ninguém via muito o homem não, ele sempre foi mais reservado, né. A esposa dele não, já era mais amiga, já saía mais, né, as crianças também já saíam mais. Agora ele mesmo, propriamente, não. Assim, mesmo sem ir na casa de ninguém, quase, né? Porque cada um saía para o trabalho de manhãzinha e chegava de noite. Ninguém tinha tempo de conversar, não, só tchau, só oi, tudo bem, papai, tudo certo. Naquela época, o músico era uma profissão normal e ninguém ficava em cima, não fazia tietagem nenhuma, né? Então, era apenas uma pessoa trabalhadora que trabalhava à noite e descansava de dia. Cada um seguia a sua vida normalmente, né? Sem muita preocupação de perguntar ou bisbilhotar, né? E falei, poxa, a Seu Louro, já vi uma vez ele fazendo shows aí sobre vários tipos de sons, né? Dando uma entrevista, né? Até ele falou que qualquer coisa que pega faz som, né? Bem contente, porque, poxa, agora está mais barbudo, na época não era tão barbudo, né? O cabelo dele, né, na época também estava bem grandão, né? Falei, pô, pelo menos subiu, né? Jamais imaginava que ele era. A gente sabia que ele tocava, mas não tanta coisa assim, né? Que a gente via lá o piano na sala dele, né? Que nessa época, acho que a única pessoa aqui no bairro devia ter um piano era ele ainda, né? Que nunca mais vi ninguém com piano, né? E a gente sabia que ele tocava, né, o instrumento de sopro, né? Tudo, mas jamais imaginar que o cara um dia ia ficar famoso. O bairro não tinha essas casas, só tinha as casas da Caixa Econômica, que é a Vila Mara. E tinha essas casas que são ali daquela parte, que eram umas casas que chamava da Santa Paula. Então tinha uma, que é daqui da esquina, tinha outra que também não me lembro quem morava ali, na outra morava o seu Hermeto Pascoal. Inclusive na época, a única pessoa que tinha um telefone era eles, depois foi ela, né? Aqui na vila era difícil ter telefone, né? Então, são os primeiros que tiveram telefone foram eles, depois a dona Leonora. Então, você vê, na época, as coisas eram difíceis, né? Até a televisão, quando o pessoal não tinha a televisão, a gente abria a porta, dava para o pessoal olhar pelo muro. Era assim, porque era uma família, né? Os vizinhos, naquele tempo, a gente era assim, era todo mundo
uma família, e muitos não se conheciam de saber o nome de um do outro, não. Mas tinha um amor até muito mais forte do que isso. É isso aí. E pessoa aí, quem tinha mais contato mesmo assim, mas a gente morava em frente, né? E que brincava, né, com o filho dele, na época o Fábio já estava aprendendo a tocar violão, era pequenininho ainda, né? Já estava arranhando alguma coisa, né? E morava lá na casa do seu Hermeto, a Ilza, a esposa dele, o seu Hermeto e os filhos. Então, na época, meu pai já conversava com o seu Hermeto Pascoal. Ele até, nem sei se eu posso, não vou falar isso não. E eles já moravam ali nessa casa, então a amizade minha com eles já foi antes desses 47 anos. Né? Depois eu me casei, continuei morando aqui, aí a nossa amizade se estreitou mais. Do seu Hermeto era mais difícil, porque ele viajava muito, né? Mas quando vinha a gente conversava. Não sei se ele se lembra, né, desse fato, né? Mas eu era mais amiga assim da esposa dele, da Ilza, né? Boa pessoa. Até minha filha é da idade do Fábio, filho dele. Sororo, né? Pra gente era Sororo, e ficava nisso, né? Ele deve lembrar também, pelo nome, né, que a gente chamava ele, né, de Sororo. Né? Uma excelente pessoa mesmo. Aqui, com as pessoas, ele tinha uma boa amizade. Ele já era músico naquela época. Não assim tão famoso que nem agora, mas já era músico, né? Saía assim uma pessoa tão importante de um bairro tão pequeno, né? De uma vila tão pequenininha que era naquela época a Vila Mara. Né? Não tinha, era só mato, só as casas que tinham eram essas mesmo. Então é um orgulho, né? A gente saber que daqui saiu, né, Hermeto Pascoal, não é mesmo? Ah, sim, quando eu cheguei lá, eram os poços todos abertos, né? Às vezes tinha confusão até com tinha algumas crianças brincando que caíam dentro dos poços, era coisa assim, sabe? Mas eu vi crescendo lá. Uma coisa errada é que eles passaram a casa como se fossem deles. E aí foi vendendo. Até uma ocasião que a Ilza veio aqui, tudo, né? Para resolver o assunto, mas no fim ela deixou até para lá que ela também não tinha mais nem necessidade, né? Da casa aqui, né? E eu sei que teve isso, né? Que os moradores, não seu Lélio, outros moradores que vieram, que daí eu já nem sei mais quem são. É isso. Aí eles passaram a casa no nome com documentos falsos, assim, né? Porque agora mora uma moça que aí eu já conheço, a Cleide, né? É uma pessoa excelente e tudo. Mas daí já veio comprando, não foi da mão do Hermeto, foi da mão já de outros, né? Ó, no tempo que o marido comprou, não, fiquei sabendo depois. Fiquei sabendo depois que era o Hermeto Pascoal. Ele falava pro meu pai assim: quando a Ilza casou comigo, ela deveria estar bêbada. Ela era uma morena linda. E o seu Hermeto brincava isso com meu pai, né? Que já faz mais de 20 anos já que faleceu. Ah, seu Manuel, quando a Ilza casou comigo, ela deveria estar bêbada, porque ela é muito bonita, né? E eu sou feio, né? Ele falava, né, isso pro meu pai. Ele não lembra mais desse detalhe que, puxa vida, tá com mais de 40 anos isso daí, né? Que quando meu marido comprou a casa, né, ele
Aí o cara, tava a placa aí vendendo, né? Meu marido se interessou na casa, a gente pagava aluguel naquele tempo, né? Meu marido se interessou na casa, comprou a casa, né? Depois de 6 meses que a gente tava morando dentro da casa, veio a esposa do MS Pascoal dizendo que era dona da casa. Então falou pra nós assim, como é que vocês compram uma casa? Como é que vocês compram uma casa sem ser o dono que vendeu? Eu falei assim, como que a gente vai saber, como que a gente saber esses documentos que o cara vendeu pra ele, tá tudo em ordem? Que no tempo, no advogado viu direitinho os documentos, falou que estava certinho. O único problema é que não tinha escritura, né? Não tinha escritura, que ia ter problema na escritura. Daí nesse tempo aí o advogado falou assim que ia colocar no diário não sei o quê, para ir para a justiça, aquilo. Daí, conforme ele conversou com o advogado, falou assim que a gente, enquanto a gente tivesse com a posse, a gente podia entrar com música campeão, né? Lá, fez a escritura falsa, o próprio meu advogado lá. E eu tenho a escritura, eu tenho. Se eu quisesse fazer confusão, eu tenho a escritura, entendeu? Mas aí a minha vida é mais importante. Os caras conseguiram meu endereço no Rio e mandaram até bilhete dizendo, confusão morre amanhã. Não, então fica para vocês aí, não quero saber não como é que é, né? Então a casa continua lá, mas na minha cabeça é minha. Eu lutei ali para andar aquela avenida toda, era na lama vermelha ali. Eu dava aqui no meio da canela, não foi brincadeira não. Mas paguei, tá? Cheguei, os primeiros moradores lá da Vila Mara, né? Que ano foi isso? Eu creio que em 80 e poucos, não lembro bem exatamente assim. Foi há muitos anos atrás. Morei lá, minha filha, a do meio, nasceu lá, nessa casa. Eu fui pela beira do trem para o lado de Itaim, né? Pegar a parteira, trazer a parteira para lá para almoçar, cara. Uma recordação bacana. Rua Adriano Seabra, número 19. Não esqueço não. Eu, no meu tempo que eu era criança, eu tinha medo dele. E a casa assim da frente assim era assim, bem de vidro, né? A gente passava na rua assim, tinha medo. O meu pai mesmo, o seu Fernando, né? Tava sofrendo com ele, né? Nos barzinhos, naquele tempo lá só tinha os barzinhos assim, tudo pequenininho, né? Ele tocava no bar do São Daniel, que é o pai do Marco, que mora aqui na frente, né? Acho que ele deve conhecer o seu Fernando, seu Oscarino, que é meu pai hoje, né? Na televisão, eu falo, ó filha, tá vendo esse homem? Esse homem era o dono dessa casa aqui. Eu conhecia, era minha vizinha, a vizinha que brincava com os meus filhos, né? A Roberta Miranda morava bem de frente à minha casa lá. Até um amigo meu foi querer me ensinar a dirigir, um Volkswagen, me botou no Volkswagen, eu fiquei dirigindo, esqueci, deixei no ré, na marcha ré, e arrebentei o muro dela. Pensava que o carro estava andando para frente, o carro estava andando para trás, quando eu vi, bateu no muro da Roberta Miranda. E ela brincava muito com as minhas filhas, tudo assim. E a Vila Mara foi, dali eu tocava, eu saía, né, pegava o ônibus ali, ia a pé na avenida, pegava o ônibus lá, justamente para ir tocar lá no centro da cidade, na boate Stardust, que era no Lago do Arocho, né. Muitas vezes eu ia para a Praça da Sé, para da Praça da Sé pegar o bondinho na época, tinha o bondinho, né. E aí foi justamente essa época aqui em São Paulo, para mim foi maravilhoso. É a época assim que a gente fala assim com uma gira, assim, foi aí onde a gente viu que tinha que malhar para viver, para tocar, para fazer o trabalho. Foi justamente aqui que eu comecei a tocar flauta também, evoluí tocando piano, nos instrumentos todos, tudo aqui em São Paulo. Mas devo tudo isso
Onde fui a primeira vez, Recife, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo, 20 e tantos anos, construí minha família aqui, né? Voltei para o Rio de Janeiro depois, aí fiquei mais 20 e tantos anos e estou há 10 morando em Curitiba. Isso sem parar de fazer as coisas, de estudar, de compor, de fazer esse trabalho. Então, sou muito grato o tempo que eu morei lá em São Miguel Paulista, tem muita gente bacana lá, povo simples e maravilhoso, como eu sou também. Então, uma lembrança linda, assim, maravilhosa. Não importa a casa, o que importa é justamente aquela amizade que a gente fez com o pessoal. Então, São Miguel Paulista, eu nunca vou perder vocês de vista. Beijo e até já. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tem uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque tem 3 de cada vez. Tem uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque tem 3 de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, 20 tudo pra deixar minha carne. Agora só que tem Estação Jardim Helena, Vila Mara. Desembarque pelo lado direito do trem. Agora só fiquei com um bitinho novo, comecei tudo de novo com o ovo.